Ok, boa noite a todos. Eu acabei esquecendo de colocar aqui rapidamente o link da pregação no grupo da igreja. Aí o pessoal que está na internet vai ver fazendo isso agora. Bom, muito bem, meus irmãos. Sempre um privilégio estarmos juntos, mas no calor é difícil, né? Já tivemos aí anos passados de cancelar um culto porque estava muito quente. Lá fora hoje tá, pelo menos agora, né? Tá bem fresquinho, mas aqui dentro o nosso relógio está marcando 29 graus. Aí a minha esposa me obrigou a pregar menos hoje, porque ela disse que está muito calor. Então, eu tenho medo dela. Ela tem uma mão pesada. Então, hoje a gente vai procurar ser breve e a gente termina numa outra oportunidade, tá bom? Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Eu entendo, meus irmãos. Eu sei que quando a gente está muito quente, é difícil prestar atenção, o corpo fica muito mole. Então, quero que vocês apreciem esse tempo. Depois a gente vai orar. Vamos juntos ler Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler novamente versículos 17 a 19. Eu lerei com a sua licença na versão NVT. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque em sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas de Deus, estava pronto para sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Israel é o filho de quem depende a sua descendência. Abraão chegou a pensar que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E em certo sentido foi o que aconteceu, pois ele recebeu seu filho de volta dos mortos. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade de nós estarmos juntos essa noite, pedindo que o Senhor abra os nossos corações, ajuda-nos a dar atenção para a Tua palavra, ajuda-nos, Senhor, mesmo com o tempo não tão favorável, muito quente, mas que também, da mesma forma, o Senhor possa trazer aos nossos corações o desejo de sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Ajuda-nos, Senhor Deus. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, eu procurarei então fazer apenas uma recapitulação daquilo que nós já vimos, porque nós temos andado juntos aí no livro de Hebreus capítulo 11, e eu tenho procurado de alguma forma dizer a todos vocês a importância de nós sermos homens e mulheres de fé. Eu não sei se você leu, mas eu sugeri que vocês pudessem ler Gênesis capítulo 22, que é exatamente o texto que fala especificamente sobre o tema que nós começamos a falar, acho que na semana passada ou retrasada, e vai falar sobre a fé que confia plenamente, falando sobre o sacrifício de Abraão. Nós vimos já, na semana retrasada, que as provações são ferramentas de refinamento da nossa fé. Nós precisamos entender os propósitos de Deus naquilo que ele permite. Eu disse para vocês que Deus ele não pediu que Abraão sacrificasse a Isaque por capricho dele ou até mesmo por crueldade. Nós estávamos ontem, Eduardo e eu fomos a Nova Petrópolis e nós conversamos bastante no caminho. E em dado momento nós falamos sobre a soberania de Deus, sobre a pergunta que nos foi feita no domingo, sobre por que infelizmente não só crianças sofrem, por que tantas pessoas por vezes têm má formação, porque existem pessoas com tantas questões de saúde no mundo. E Jesus ele simplesmente responde em João capítulo 9 que as coisas são feitas para a glória de Deus. O que Deus fala para os judeus, ali em Êxodo capítulo 4, e posteriormente para nós, é que tanto Deus fez o mudo, quanto o cego, quanto ele abre a boca para falar e permite as pessoas verem. Então, não existe uma explicação plausível, às vezes, para as situações que nós passamos. Então, na questão de Abraão, aquilo que Deus permitiu que ele passasse foi especificamente como uma demonstração da sua fé. Tanto que nós sabemos, né, que a Bíblia fala que
Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, ou seja, a fé que ele tinha em Deus, mesmo não conhecendo Cristo como seu Salvador, da maneira com que nós conhecemos, a fé que ele demonstrou em Deus era uma fé salvífica, ou seja, ele entendia que não havia nada e nem ninguém que poderia salvá-lo a não ser o próprio Deus. Então, Gênesis 22 nos mostra que Deus provou Abraão para revelar a profundidade da sua fé. Então, isso não é diferente com cada um de nós, só que é diferente a maneira com que nós passamos pelas nossas provações. Então, se nós temos um contato direto com Deus, as coisas que acontecem conosco, sempre nós vamos confiar. Uma pessoa que ela não tem fé em Deus, ela sempre vai murmurar. Ela sempre vai reclamar das coisas que ela está passando, daqueles que estão à sua volta. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno, a palavra de Deus deixa claro. Esse sistema do mundo pertence a Satanás, então não há muito o que nós esperarmos. Não há muito o que nós esperarmos de um coração corrompido pelo pecado como é o coração humano. Então nós vemos que, infelizmente, a sociedade, e a começar pelos nossos governantes, seguem a inclinação natural para o pecado. E é por isso que também nós sofremos. Nós falamos o seguinte: por que Deus provaria Abraão dessa maneira? Falamos como a suspensão de um peso sobre uma cadeira revela a sua força ou sua fraqueza. Assim Deus coloca seu povo em circunstâncias variadas, que manifestam o estado de seus corações e demonstram se a confiança deles está realmente nele. Então eu reitero, meus irmãos, essa verdade que nós estamos falando, ela entra em conformidade com aquilo que Tiago capítulo 1 fala. Tende por motivo de toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança e paciência, e por aí vai. Então, se a nossa vida ela fosse feita somente por, vamos dizer assim, por mares calmos, nós nunca saberíamos como navegar nos mares tempestuosos. Então, meus irmãos, eu usei uma frase do Ernesto Kraft que diz o seguinte: pode-se perguntar, mas por que Deus deveria assim tentar a fé do patriarca por amor de Abraão, para que ele conhecesse melhor a eficácia da graça que Deus lhe considera? Ou seja, ali naquele momento, ele entendeu o que era a graça de Deus. Ele estava pronto a entregar o seu filho, mas no momento que Deus disse para ele não fazer, ele pôde ver o que era a graça de Deus. Eu reforço, meus irmãos, como alguém que já passou por várias situações, assim como eu sei que muitos de vocês já passaram, que nós temos a tendência de vermos melhor a mão de Deus e a graça de Deus sobre nossas vidas nos momentos de maior dificuldade. Por quê? Porque nos momentos de maior dificuldade é que nós tendenciamos ou somos tendenciosos a buscar mais a Deus, a orar mais, a ser mais, fiel no nosso tempo com Deus, seja nas questões de vir aos cultos, ou seja nas questões dos sacrifícios diários ou até mesmo as coisas que nós precisamos fazer para Deus. A nossa tendência nos momentos de dificuldade é sermos mais fiéis, porque nós achamos que nós vamos receber o favor de Deus. Então, no caso de Abraão, serviu para demonstrar a ele a graça de Deus. Em 2 Crônicas 32, 31, você não precisa ler, mas nós já lemos, vai falar sobre a história de Ezequias. 32, 31 vai dizer que por conta própria, a fim de prová-lo e ver tudo o que havia em seu coração, Ezequias ele foi provado, e aí ali naquele momento a gente viu que infelizmente ele se enalteceu. Era um rei fiel, mas ele se enalteceu. Então, meus irmãos, as provações são um terreno fértil para a fé genuína. Eu disse para vocês, e coloquei até mesmo no grupo da igreja essa frase: Deus educa seus filhos gradualmente, e à medida que crescem em graça,
Ele lhes dá tarefas mais difíceis e os faz atravessar águas mais profundas. Isso para que possam demonstrar uma fé mais firme. Não é o recruta inexperiente, mas o veterano forjado pelas provações, que é colocado na linha de frente. Portanto, não se surpreenda se Deus está permitindo que você enfrente desafios mais severos agora do que há alguns anos. Pense numa mãe ensinando uma filha ou um filho a poder cozinhar. Eu creio que nos primeiros passos a mãe sempre está presente do lado, até o momento que a filha ou o filho pegam a experiência necessária para que dali a pouco ela possa fazer sozinho. Então, meus irmãos, essa é a maneira que muitas vezes o Senhor ele entende que é importante para nós, para o nosso crescimento espiritual. Tem muitos cristãos que na sua carreira cristã, eles crescem exponencialmente espiritualmente. São pessoas que frutificam, pessoas que, vamos dizer assim, são pau para toda obra, crentes que realmente você pode contar, que tem prazer em servir ao Senhor. Agora tem aquele tipo de crente que está na igreja e simplesmente está. É uma pessoa legal, é uma pessoa bacana, você gosta de conversar, mas não faz nada. Não tem prazer em fazer absolutamente nada. Não tem utilidade na obra de Deus. Então, pessoas desse calibre, elas dificilmente vão crescer espiritualmente ou elas vão demorar muito para subir um simples passo no degrau. Que nós podemos subir muito mais se nós somos fiéis a Deus. É por isso que se distingue a vida de muitas pessoas que por vezes entram juntas na igreja, mas alguns são grandes na sua fé e outros estão estagnados. E isso não demora às vezes dias, isso demora por vezes anos, décadas. Pessoas que não frutificam na sua vida espiritual. Nós falamos e terminamos, e eu creio que aqui também nós vamos terminar essa recapitulação, sobre a fé que abraça o impossível. Nós falamos que o cerne, ou aquilo que era mais importante para Abraão, estava em sua crença de que Deus é fiel, mesmo quando a situação parecia sem saída. Falamos também que no caso de Isaac, ele não tinha, de Abraão, ele não tinha mais do que um filho, que ele considerava, claro, o filho da promessa. Tinha Ismael, mas Ismael, ele foi, bem dizer, o fruto da desobediência de Abraão. Mas, de toda maneira, o próprio texto de Hebreus vai dizer que ele considerava que Deus era poderoso para ressuscitar o seu filho. Então, o dilema de Abraão, ele é imenso. Por quê? Sacrificar Isaac significa destruir aos olhos humanos a própria promessa de Deus. Por quê? Deus não tinha dito para ele lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, que ele seria pai de uma grande nação? Sim. Só que Deus pede para ele matar o seu filho. E a gente não vê em momento nenhum que há qualquer tipo de questionamento. Simplesmente ele crê que Deus pode fazê-lo ressuscitar. Novamente, Tiago 1, 2 a 4, considerem por motivo de grande alegria ao passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então Abraão aceitou a prova com fé e através dela sua confiança em Deus foi fortalecida. Abram suas Bíblias para o livro de Romanos capítulo 5, porque esse também é mais um dos textos importantes sobre o agir de uma fé em Deus e como as provações agem nas nossas vidas. Alguém leia para nós Romanos 5, 3 e 4. Romanos 5, 3 e 4. Alguém leia, por favor. A versão NVT também nos dá uma visão mais abrangente sobre esse texto, que fala que também nos alegramos ao enfrentar dificuldades,
pois sabemos que elas produzem perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. Então, para nós cristãos, as dificuldades, elas não são obstáculos para a nossa fé. Elas são oportunidades para o nosso crescimento. Será, meus irmãos, pensando aqui nas coisas que nós temos passado aqui na nossa família, será que nós seríamos mais felizes se nós não estivéssemos passando por isso? É uma pergunta importante que nós temos que responder a nós mesmos. Em todos os outros anos que nós estamos casados, eu e minha esposa, essa é a primeira vez que acontece isso com a gente, né? Como diz aí um certo desenho, em todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que acontece isso com a gente. Mas por quê? Não sabemos. Nós tínhamos aí, estávamos e ainda estamos de alguma forma inseridos no contexto de doações. Nós estamos aí inseridos num contexto onde ainda muitas pessoas têm necessidades, mas nós tivemos que parar porque a saúde não nos permite. Esse ano para nós tem sido difícil, assim como eu já tenho dito para vocês. Mas se nós paramos, será que tudo tem que parar? Será que não é uma oportunidade para nós, como igreja, crescermos espiritualmente? Porque a pergunta é a seguinte, meus irmãos: e se Deus me tirar daqui? Se Deus quiser me levar para o lar celestial, ou se Deus quiser tirar a família do pastor dessa igreja, o ministério para? As coisas vão parar? Ninguém vai fazer mais nada? Será que a única coisa que vai andar é a questão das pregações, porque tem pessoas que possam pregar? Os demais ministérios continuarão parados? Então, às vezes, as provações que ocorrem nas nossas vidas têm um propósito também para que nós possamos ser úteis de alguma forma. Como igreja, existem várias pessoas que estão passando por N situações. A maneira com que nós individualmente precisamos passar por elas, olhando para o contexto de igreja, é sempre nos colocarmos à disposição para ajudar o nosso irmão, mas também para ajudar a nossa igreja. É isso que ainda falta para boa parte dos nossos irmãos. Por quê? Como igreja, é importante que nós possamos crescer espiritualmente. Os grandes avivamentos do passado aconteceram em ambientes onde existia muita necessidade. Onde as pessoas, elas olhavam para si e não viam em si força. Elas precisavam de alguma forma crer em alguém e elas criam em Deus. Mais uma vez, o Ernesto Kraft ele diz o seguinte: nossa fé em Deus influencia a nossa maneira de pensar. Abraão cria que Deus era tão grande que nada no mundo poderia ou podia abalá-lo. Então, meus irmãos, essa confiança inabalável em Deus é o que nos permite enfrentar até as provas mais difíceis com coragem e esperança. Então, eu quero desafiar todos vocês. Eu quero, de alguma forma, poder fazer com que cada um olhe dentro do seu coração. Nós não sabemos o que a vida nos reserva. E quando eu digo a vida, eu digo o Senhor, sem sombra de dúvidas. Nós não sabemos qual o dia de amanhã. Nós não sabemos se nós teremos alguma doença que vai nos acometer. Nós não sabemos se qualquer um da nossa família pode ser promovido para o lar celestial. Nós não sabemos se a nossa estabilidade financeira ela vai ruir. Nós não sabemos. Só que nós precisamos estar preparados pela fé a crer em Deus nas coisas que ocorrem. Eu quero dar um spoiler para vocês. Muitas pessoas que saíram dessa igreja, ou que hoje são parte da igreja, estão fracos na fé, é porque fraquejaram nos seus momentos de maior dificuldade. Deixaram de olhar para Deus. Começaram a olhar para si. Começaram a olhar para as circunstâncias. Começaram a olhar para as dificuldades que tinham. E, em vez de olharem para Deus e verdadeiramente fortalecerem a sua fé, permitiram-se, por vezes, sentir-se
desanimados por conta daquilo que ocorre. Olha, meus irmãos, isso só vai causar que a igreja seja fraca. Isso só vai causar famílias fracas. Só vai fazer com que nós não entendamos os propósitos de Deus. Então, hoje, como eu disse para vocês, a gente ia ser um pouco mais rápido. Na semana que vem, eu continuo, peço aí a licença, o irmão Salomão seria que daria estudo, mas eu venho para terminar essa parte. Espero que o, o tempo esteja um pouco mais ameno, mas hoje a gente fez aí essa recapitulação e na semana que vem a gente termina esse estudo. Coloque seu coração diante de Deus, meus irmãos. As pregações, elas não são... Deus não coloca no coração do pregador aquilo que deve ser pregado simplesmente para que perca tempo, mas para que cada um de nós coloquemos os nossos corações diante de Deus. Tem muita coisa a se viver, tem muita coisa a se passar, e nós precisamos, como servos, olhar para o nosso Deus. Então, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós rendemos graças por sua bondade, agradecidos por quem tu és, agradecido porque nesse dia o Senhor nos permite estar juntos e oramos por aqueles que, por trabalho, saúde ou dificuldades no deslocamento, o Senhor conforte seus corações. Permita-lhes, Senhor Deus, aplicar as suas vidas em servi-lo, mas também dê a cada um que não está aqui, ó Deus, a necessidade de estar em comunhão. Nós não podemos ser cristãos sem aprender a estarmos juntos em comunhão, a estar na igreja quando as portas estão abertas. Eu lhe peço, Senhor Deus, fortalece a nossa fé, fortalece as nossas famílias. Agradecemos ao Senhor por tudo e também, ó Deus, pedimos que o Senhor nos permita que brevemente possamos ter uma climatização melhor na nossa igreja. Tu sabes as dificuldades que sentimos nessa parte do ano. Então o Senhor pode todas as coisas e a tua palavra diz que não tem porque não pede ou pede mal. Então, nosso desejo é poder estar servindo ao Senhor, claro, assim como já temos feito todos esses anos, mas o Senhor pode e oramos para que isso seja feito. Damos graças ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso. Vamos orar aqui. Nós que estamos aqui, você que está em casa, ore aí com a sua família, os pedidos que estão no grupo da igreja. Que Deus abençoe a todos.